Hello! O tema de hoje é babado, hepatite C, e trouxemos a doutora Cristina Valente. Doutora, tenho muita questão. Primeiro queria perguntar, em que frentes é que trabalha? Eu sou infecciologista, portanto, especialista em doenças infecciosas, trabalho em Coimbra, no CHUC, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e a minha principal função é, como médica, como clínica, naturalmente uma atividade assistencial, e vejo maioritariamente doentes infectados por VIH, infectados por vírus da hepatite C, infectados por vírus da hepatite B, entre outras. Mas estes três vírus estão intimamente relacionados e, portanto, é quase que inevitável, se vimos doentes VIH, vermos também as outras co-infecções presentes neste vírus, nesta infecção pelo VIH. Não se fala muito da hepatite C quando se fala de doenças sexualmente transmissíveis, não se fala muito da hepatite C. Que sintomas, como se transmite, o que é que provoca na pessoa? Ora bem, é assim, a hepatite C a pessoa pode estar infectada pelo vírus da hepatite C há muitos anos e não ter qualquer sintomatologia, exatamente. Por isso é que nós dizemos muitas vezes que a hepatite C é uma doença silenciosa e tem uma evolução indolente, ou seja, muitas das vezes a única manifestação que a pessoa tem, a única queixa é o cansaço. E que tendencialmente nós no dia-a-dia temos de acabamos por dizer estou cansada porque trabalhei muito esta semana, estou cansada porque fiz muitas urgências, estou cansada porque ando muito estressada. E não associam à hepatite C. E depois, muitas das vezes, a hepatite C manifesta-se por outro problema, ou seja, nós chamamos muitas vezes, há as chamadas comorbilidades associadas à hepatite C, por exemplo, o linfoma, que é um tumor hematológico, ou uma doença de pele, ou um problema renal. E muitas vezes, como são doenças que estão muitas das vezes associadas à hepatite C, é o próprio médico dessa especialidade que, na presença de uma porfiria cutânea tarda, que é uma doença de pele, vai à procura se aquela pessoa não está infectada pelo vírus da hepatite C. Pronto. Mas isto são algumas situações pontuais. Muitas das vezes depois, as pessoas como é que são rastreadas? Imagine, vão ao seu médico de família e dizem quero fazer umas análises. E o médico de família, e muito bem, porque eu digo isto muitas vezes, nós devemos testar-nos pelo menos uma vez na vida, pelo menos é a mensagem. Nas análises? Como? O teste de... Não, a hepatite C tem que se pedir especificamente, tal qual se pede o VIH e tal qual se pedem os marcadores para a hepatite B. Se não se pedir, nós não chegamos lá. Porquê? E nós pensamos assim, a hepatite C é um vírus que originalmente atinge o fígado, mas depois pode, como eu digo, ter outras manifestações em outros órgãos. Portanto, se há um atingimento do fígado, são as células do fígado que sofrem e, naturalmente, as análises do fígado alteram-se. Claro. Só que, por vezes, nós temos pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C, em cerca de 25% muitas das vezes, as provas do fígado estão normais. Portanto, se o médico de família, ou o médico de outra especialidade, só vai pedir o vírus da hepatite C se as análises estiverem elevadas, pode não encontrar a infecção. Como é que ela se transmite? Na maior parte dos casos, a hepatite C está associada a comportamentos de risco, sobretudo a utilização de drogas. É maioritariamente a doença mais vezes associada... Drogas específicas ou só? Se as pessoas partilharem os métodos de preparação, sejam elas inaladas, sejam elas injetadas, claro que a injeção, o veículo que é o sangue, é um dos veículos, entre aspas, mais importantes na disseminação do vírus. Nomeadamente a troca de agulhas utilizadas numa pessoa e noutra, ou das seringas, vão veicular sangue e é nessa quantidade de sangue que pode estar um grande inóculo de vírus. Pronto, essa é a principal via, mas muitas vezes as pessoas não sabem que quando partilham na preparação de uma droga fumada, se partilham as mesmas coisas, se vão depois na inalação, a mucosa nasal é uma mucosa muito frágil e se na altura, se aquela, nem toda aquela panóplia da utilização e da partilha na manufactura do que vão fazer, podem exatamente ser infectados no momento, porque como eu digo, como é uma zona muito frágil, muito irrigada, portanto há muitos vasinhos, exatamente, portanto facilmente, se algo que é partilhado naqueles preparados for oriundo de alguém com hepatite C, isso também é uma possibilidade. Agora, maioritariamente é através do sangue, sobretudo, como eu digo, na partilha de seringas ou agulhas por pessoas que estão infectadas naturalmente. E, quando eu falo de sangue, levanta-se a questão, tem as transfusões de sangue.
Também. O que é bom é que desde 1992 que as dádivas de sangue são sempre rastreadas, ou seja, quando uma pessoa vai dar sangue, é submetida a um inquérito, o seu sangue é testado, portanto podemos estar tranquilos que entre nós não há mais esse risco de transmissão através da transfusão de sangue. Transfusão de sangue ou derivados do sangue, como sejam outros, muitas vezes os hemofílicos precisam, não necessariamente de sangue, mas outros derivados do sangue, como fatores de coagulação, etc. Portanto, o sangue é o principal veículo, diria, o produto biológico mais transmissível. Depois, outras situações. A via sexual. A via sexual já não é tão comum. Existe, mas é muito mais baixa em termos de transmissibilidade. Sexo anal será mais perigoso para... O sexo anal é sempre mais perigoso, mesmo na transmissão do VIH. E porquê? Porque pode, não é, rasgar... Exatamente, porque, como eu costumo dizer por brincadeira, a natureza fez uma coisa, não é? Portanto, o sexo anal, em termos de trauma, é muito mais suscetível de provocar pequeninas feridas, pequenas fissuras e sangramento. Daí o grande perigo e daí o grande número de casos que já desde há alguns anos existe em países, em grandes cidades europeias, e estamos a assistir agora também com o comportamento do homem que faz sexo com homem, é também um grande número de casos de hepatite C nessa população. E depois, sobretudo, também outra via de transmissão, também com uma probabilidade mais baixa, que é a transmissão vertical, ou seja, da mulher grávida para o seu bebê. A pessoa que descobre, como é que se trata? Hepatite C. Exato. A hepatite C é muito fácil. Nós só temos de ter uma noção de o que é que a doença já fez. O que é que eu quero dizer? Estrago. Qual é o vírus? Porque há vários tipos. E que estragos é que ele fez a nível do fígado. Em termos de estragos a nível do fígado, é mais ou menos simples. Existe um exame que é chamamos nós elastografia, é um teste muito simples, parece uma ecografia, não é doloroso, demora 3, 4 minutos, nem todos os hospitais têm. Se não houver possibilidade de fazer esse teste, nós fazemos umas continhas, um score, e calculamos um score que nos dá mais ou menos uma ideia se aquele fígado está muito estragado ou não. Isso é uma coisa. E depois temos que caracterizar o vírus. Não é? Não é temos. Se pudermos fazê-lo... Quantos vírus? O vírus C é um, mas depois temos o genótipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois há outros subtipos e por aí adiante, não é? Pronto. Em Portugal, que é mais fácil para não confundir, em Portugal o que nós temos maioritariamente é o genótipo 1, cerca de 50% a 60%, o genótipo 3, cerca de 25%, e o genótipo 4, 14%, 16%, 11%, conforme as zonas do país. Mas quando eu disse há pouco, se não pudermos classificar, vamos imaginar que há hospitais que não têm, ou que é complicado, entre mandar um doente do chamado CAT, um ET para o hospital, porque o doente não quer ir, e queremos minimizar ao mais possível os custos, as análises, etc. Nós temos medicamentos atualmente para tratar a hepatite C que curam todos. Se nós não tivermos hipótese de perceber se é um tipo 1 ou um tipo 3, eu tenho medicamentos, felizmente, temos à nossa disposição 2 tipos de fármacos que podem tratar, tanto faz ser 1 como 3. Portanto, se não houver a hipótese de fazer essa determinação, portanto, nós precisamos, sobretudo, perceber que o doente tem o vírus ativo, não é só o marcador VHC, vírus da hepatite C positivo. Isso quer dizer apenas que a pessoa contactou com o vírus. Agora, nós queremos saber se o vírus está a multiplicar ou não. Porquê? Vamos fazer um teste mais específico. Se o teste estiver positivo, não há dúvidas que o vírus está a multiplicar. Portanto, é para tratar. Se o vírus, esse teste estiver negativo, quer dizer o quê? Que a pessoa contactou com o vírus no passado e ficou lá sempre com a marca. A marca nunca vai desaparecer. Contactou com o vírus e, das duas uma, ou foi tratado com sucesso e não tem mais multiplicação vírica, ou eliminou o vírus de forma espontânea. Aqueles a que eu chamo os sortudos. Os sortudos mesmo. 15%, 20% das pessoas, é verdade, o seu organismo é capaz de eliminar o vírus de forma espontânea e sem tratamento. Mas a marca fica sempre lá. O anticorpo é sempre positivo. E por isso, quando nós tratamos, por exemplo, um doente, mandamos informação ao seu médico de família a dizer o doente curou com sucesso, mas o anticorpo fica sempre positivo. Portanto, não voltem a pedir, porque só baralha o doente. Aparece-nos 10 anos depois a dizer, doutora, disse que eu fiquei tratado e já tenho o vírus outra vez. Não, o anticorpo é que ficou sempre positivo. Todas as pessoas devem testar-se pelo menos uma vez na vida, porque pode ter havido não um comportamento do próprio, mas o comportamento de risco de um parceiro ou de um convivente. Por exemplo, uma pessoa está a cuidar de outra e essa pessoa que está doente
está infectada pelo vírus C. E a pessoa que é o cuidador, que lhe muda a fralda, que substitui a algal e que por vezes pode não ter o cuidado, porque não... Exatamente, pode infectar-se, não é? Porque tem uma feridinha, porque no dia anterior se fez um corte na cozinha. E tal. Pronto, tem uma ferida e a ferida ainda está aberta e está a manipular e a pessoa de quem está a cuidar até tem uma ferida, uma úlcera que sangrou. Isto é um exemplo, portanto, porque é que eu digo? Pelo menos testar uma vez na vida para o VIH, para o vírus da hepatite C e para o vírus da hepatite B é fundamental. Podemos ganhar muitos anos de vida com este ato. Vou puxar aqui a caixa e queria-lhe pedir para sacar assim um objeto que chama a atenção, que se identifique. Como infecciologista, o preservativo. É isso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, o preservativo? Sim, porque o preservativo, além de proteger contra uma potencial gravidez, se usado naqueles acontecimentos de jovens de verão, com desconhecido, numa festa, com um bocadinho de álcool a mais, pode não proteger, e como digo, o preservativo não protege de tudo, mas é uma grande barreira física para impedir doenças sexualmente transmissíveis, que são aquelas que eu costumo dizer, as que se veem e as que não se veem. As que se veem são a sífilis, a gonorreia, a clamídia, e temos muitos casos ultimamente, muitos jovens que nos aparecem com este tipo de doenças. E aquelas que não se veem, lá está, a hepatite B, a hepatite C e o VIH. Podem não ter manifestações ditas dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais, mas a infecção pode estar lá dentro. Pode estar lá. Muito bom. Doutora Cristina, onde é que nós podemos fazer o teste de hepatite C? É gratuito, não é gratuito? De forma gratuita, podem dirigir-se onde há abraço existir, e há muitos locais onde existe a abraço, não é? Muitas cidades, portanto podem procurar na internet e a abraço oferece gratuitamente o teste. De outra forma, pode recorrer ao seu médico de família e o médico de família seguramente que conhece melhor do que ninguém aquela pessoa e que vai seguramente aceder ao seu pedido, mesmo sem uma razão. Não tem que haver uma razão. Eu nunca fui testado, tenho 40 anos, nunca fui testado. Eu vou sair daqui por essa razão, e agora as próximas análises eu vou pronto, pedir ao médico. Não imagina a importância e às vezes o número de casos que se encontra assim, sem Do pessoas nada, fazerem ideia que sem nos se são... manifestar só porque... Não, que nos são agora referenciadas tive uma só porque conversa. foram testar, foram fazer um seguro, foram fazer uma viagem. Já agora aproveite e peça aí os marcadores das hepatites, que às vezes as pessoas nem sabem, dos Pois. hepatites. Não é? Existem mais do que, além do hepatite B e C, mas muito importante, e é um teste muito simples. Se é negativo, porque os testes atualmente disponíveis são muito bons. Se é positivo, vamos procurar depois, a nível hospitalar já, se ele está ativo ou não. Boa. Queria fazer mais uma pergunta. As pessoas que têm hepatite C, há muita discriminação, há um estigma, ou acaba por... Eu noto isso ainda muito das pessoas que vão aos ETs buscar a sua metadona, que andam em consultas, nos chamados antigamente chamado CATs. Há muita gente que ainda sofre muito com isso e que por isso mesmo o desejável, e é uma das coisas que eu tenho lutado há muito tempo, era para que nós fizéssemos consultas descentralizadas. Boa. Para o utente não ir ao hospital, até porque há sempre o vizinho, o amigo que controle. conhecem e eles não assim tal como o VIH, às vezes até se sabem que vão no mesmo dia à consulta, mandam-nos, telefonam-nos para não marcar consulta naquele dia porque vai um vizinho ou alguém da mesma terra, isso acontece frequentemente. O estigma não é tão grande como é o do VIH. Estou a falar hoje, em 2021. No entanto, os utentes, como digo, dos ETs, notam ainda que preferem ser seguidos ali onde são acompanhados por outros pares que têm todos o mesmo problema do que não. Porque, infelizmente, há zonas mais... Não me falarei tanto num hospital grande, como é aquele onde eu trabalho, ou os grandes hospitais dos grandes centros, mas, infelizmente, não foi há muito tempo ainda que se soube, ou se alguém sabe que aquele utente tem hepatite C e que esteve ali sentado, de assistirmos a imagens dessas, das pessoas discretamente se levantarem, Claro. ou de ir alguém por detrás com um bocadinho de álcool desinfetar a cadeira, como se o vírus ficasse na cadeira, não é? Claro. De maneira que, infelizmente, falta de temos que... informação. Sabe porquê? Porque muita gente pode estar infectada, lá está, e não saber. Pois. E o estigma é exatamente isso, é a gente pensar, ou as pessoas pensarem, aquele indivíduo tem hepatite C ou tem VIH, portou-se mal, entre aspas, não é? Exato, teve um comportamento desviante, Exato, não é? e muitas vezes foi um parceiro, foi um acidente, lá está, uma transfusão, foi uma tentativa de ajudar alguém,
estava infectado e que se Claro. conspurcou com sangue, ou mesmo Ou mesmo que tenha tido um comportamento, não- mas que está não- numa atitude... quem somos nós para julgar? Exatamente, está numa atitude agora que até quer remediar, quer resolver o seu problema, e às vezes, em vez de haver ajuda do lado externo, até ainda faz com que o indivíduo às vezes se isole mais do que ao às vezes contrário. nem procura ajuda. Pode levar à morte. Pode. A hepatite C tem cura, como eu digo, em mais de 96% Desde dos quando casos. é que as pessoas resolveram ir tratar e... Como lhe disse, nós há muitos anos atrás tínhamos uns tratamentos que eram muito maus, que eram injeções subcutâneas. Pois, ouvi falar. As pessoas houve uma altura que até se davam 3 vezes por semana, injeções 3 vezes por semana, aqui no abdômen ou na coxa. Pronto, depois apareceu um que era uma vez por semana, juntamente com comprimidos, mas que dava anemia, queda de cabelo, depressão, suicídio, divórcios, como eu assisti. Pois. E desde 2015 que temos então os tais fármacos de ação direta, que se dão durante 8 semanas ou 12 semanas, imagina, em situações muito particulares pode ser preciso um bocadinho mais, mas um comprimido por dia ou 3 comprimidos por dia, entre períodos de 8 a 12 semanas, ou seja, entre 2 a 3 meses, a pessoa tem uma grande hipótese de ficar curada. Bom. Se a pessoa não for tratada, não quiser ser tratada ou não foi identificada, pode-nos aparecer já com uma cirrose, e o risco de evolução para um cancro do fígado numa cirrose instalada é muitíssimo mais rápido. Portanto, se as pessoas depois tiverem um carcinoma hepático ou uma descompensação da sua doença hepática, podem morrer quer pelo tumor hepático, quer nas consequências do transplante, quer pelas próprias complicações Então não da vamos doença chegar aí. hepática. Não vamos chegar Portanto, é aí. uma doença que é evitável, É isso. é curável, é perfeitamente evitável e, melhor ainda, há cura com taxas de sucesso superiores a 95%. Passem a palavra, não é? Passem a palavra. Mesmo. Testem-se uma vez na vida. É isso, gosto. Vou-lhe fazer a última pergunta. O que diz, não se escandaliza. Ai, eu estou com vergonha, doutora. O que diz o seu pipi ou o seu pirilau, porque também pode sentir que tem um pirilau, não é? Quem sou eu? Neste momento da sua vida. Mas quando infectado pelo vírus da hepatite C? No geral, assim. É a última pergunta, assim, para rematar aqui esta conversa. Gosto muito de ti, mas primeiro vamos usar um preservativo. E se tu gostas mesmo de mim, vais ter testado para o vírus da hepatite B, para o vírus da hepatite C e para o VIH. E depois a gente fala. A gente fez conversa. Boa. Obrigada, doutora Cristina. Ok. Um beijinho muito grande. Hepatite C. E eu que aprendi muito este episódio. Viram? E vou já fazer o teste. Vamos embora. E tu? Já fizeste o teste?